Você tem curiosidade em saber o que os aprovados fizeram para ser aprovados em concursos de arquitetura e garantir uma ótima classificação e a nomeação? Então fica até o final desse vídeo que eu vou te contar o que eu fiz para ser aprovado no concurso da EBSER 2 vezes. Olá, meu nome é Monique Ângela, sou arquiteta e urbanista, empregada pública federal da EBSER. Eu ajudo arquitetos a serem aprovados em concursos de arquitetura. Eu produzo conteúdo lá no Instagram há mais de 6 anos e se eu fosse você, não deixava de me seguir, @arcresumos. Então, o que eu fiz para ser aprovada no concurso da EBSER? Primeiramente, eu preciso fazer um histórico aqui para vocês, como que foi a minha aprovação, tudo o que aconteceu, porque a minha linha do tempo é um pouco confusa e é um pouco diferente do que pode acontecer para a maioria das pessoas, mas eu gosto de contar para que vocês entendam que às vezes é preciso esperar e precisa dar tempo ao tempo para as coisas acontecerem. Então, lá em 2020, eu fiz o primeiro concurso da EBSER que eu fiz em fevereiro de 2020, um pouquinho antes de começar a pandemia. E o concurso era cadastro reserva, era um concurso nacional, mas só tinha a opção de escolher 4 hospitais. E eu escolhi o hospital da UFMG, que era em Belo Horizonte, que era o mais próximo de onde eu morava. Então, fui lá em BH, fiz a prova, achei que eu fui bem na prova, eu estava muito tranquila. Mais na frente eu vou contar como foi a minha preparação e por que eu estava tão tranquila. Saiu o resultado, eu fui muito bem, eu tirei 88%, fiquei em 3º lugar na prova objetiva, mas aí veio a etapa de títulos e na época eu tinha poucos títulos e aí eu caí algumas posições, fiquei em 5º lugar. Beleza, eu já estava muito feliz com esse resultado. Eu ficava assim, um dia eles podem me chamar, mas eu não ficava esperando, porque o concurso foi cadastro reserva e eu estava em 5º lugar. Então, cadastro reserva é quando não tem a vaga, então o órgão não anuncia nenhuma vaga, ele faz um concurso para ter uma lista. Quando for necessário, o órgão chama. Então, no meu caso, se eu abrisse essa vaga, ele ia chamar o primeiro, o segundo, até chegar no 5º, ia demorar. Então, eu continuei vivendo a minha vida, veio a pandemia e o concurso era nacional. Então, eu classifiquei em 5º lugar no hospital da UFMG, mas eu também estava classificada na lista nacional. E aí, os anos foram se passando. Até que em 2022, todo mundo que fez esse concurso estava classificado na lista nacional, recebeu um e-mail da EBSER que deixou todo mundo desesperado, sem saber o que fazer. Então, a EBSER, a partir de, acho que junho ou julho de 2022, começou a convocar pessoas da lista nacional para hospitais dos quais não tinham sido feito o concurso. Então, eram 4 hospitais que fizeram o concurso, se não me engano, o FMG, o FMS, né, Mato Grosso do Sul, o FPI, Piauí e Pernambuco, se não me engano foram esses 4, tá? Me corrijam se eu estiver errado. Então, eu fiz para o FMG. Aí, veio o e-mail da EBSER perguntando se eu queria ir para o UFG, Universidade Federal de Goiás. Então, eles mandaram esse e-mail para todo mundo que fez para um desses 4 hospitais e começaram a chamar para hospitais que não tinham sido feita essa prova. Então, lá em Goiás, não sei porquê, abriu essa vaga e aí convocaram do concurso. Só que como que eles faziam? Eles mandavam um e-mail e falavam assim, você tem interesse em ir para Goiás? Aí eu peguei e mandei, eu tenho interesse em ir para Goiás. Então, todo mundo que falou que tinha interesse fez uma lista baseada na classificação do concurso. Então, o primeiro lugar falou que queria ir, então o primeiro lugar continuava sendo o primeiro lugar. Se o primeiro lugar falou que não queria ir, aí o segundo falou que queria, o segundo agora era o primeiro lugar dessa lista da UFG. Então, beleza. Aí chamaram alguém lá para a UFG, que não fui eu. E aí começaram essas chamadas, então o hospital precisava, chamava da lista nacional. E assim foi chamando, chamou para Natal, para Brasília, se não me engano, no Rio Grande do Sul, chamou para Juiz de Fora, vários lugares. Eu estava sempre recebendo esses e-mails. Quando era para muito longe, eu não me interessava, mas quando era para Minas, ou nesse caso para Goiás, eu me interessava. Até que um belo dia chegou um e-mail. Você tem interesse para Uberaba? E aí eu coloquei que sim, eu tinha interesse. Mas como eu já tinha demonstrado interesse para muitas universidades e nada tinha acontecido, eu estava meio descrente. Lembrando, o concurso foi em fevereiro de 2020.
Na pandemia, os concursos ficaram com o tempo suspenso. Então, o concurso valia 2 anos, mas não contou esse tempo. E aí, depois da pandemia, voltou a contar, ele foi prorrogado. Então, eu recebi esse e-mail, se eu tinha interesse de vir para Uberaba, em janeiro de 2024. Quase 4 anos depois do concurso. E aí, eu recebi o e-mail, respondi que sim e esqueci. Até que um belo dia eu recebo um outro e-mail falando que eu era a primeira na lista dos interessados. De todo mundo que demonstrou interesse, eu era a primeira na lista, né? Que tinha tido a melhor classificação no concurso. E aí veio a minha nomeação. Isso tudo para contar para vocês que não é rápido e não é fácil, a gente não pode desistir. Hoje em dia isso não acontece mais, porque os concursos da EBSER agora são para todos os hospitais e normalmente eles duram 1 ano, 2 anos. Então não vai acontecer mais isso de 4 anos. Mas não foi um fato isolado, porque em 2018 eu fiz o concurso da prefeitura de Ribeirão Preto e fiquei em 20º. E a vida passou, né? Quanta coisa mudou depois disso. Até que um belo dia, no final de 2024, eu estava indo embora para casa depois do expediente, recebo um e-mail me convocando 6 anos depois. E eu nem lembrava mais desse concurso. Ou seja, as coisas podem acontecer. Mas voltando à minha jornada da EBSER. Como até 2023 eu tinha demonstrado interesse para um monte de lugar, não me chamaram, teve concurso novamente e eu fiz novamente. Fiz o concurso da UFMG de novo, porque eu morava próximo de BH. Fiz o concurso da UFMG e dessa vez eu fiquei em 3º lugar nas objetivas, mas agora, quase 4 anos depois, eu tinha mais experiência. Porque na EBSER, os títulos são de pós-graduação, mestrado, doutorado e também experiência. Como eu já trabalhava, eu tinha esses títulos e aí eu consegui subir uma posição, fiquei em 2º lugar. E aí eu tô assim, de novo, né? Vamos aqui esperar mais um tempo. Só que esse concurso 2023, ele valeu só 1 ano. E aí, eu estava aprovada para a UFMG de novo. E aí veio a minha nomeação para Uberaba, que eu nunca esperei vir para cá, morar aqui, nunca tinha vindo aqui. E foi uma surpresa e eu agarrei a oportunidade e estou aqui, né? Há 1 ano e meio, mais ou menos. Mas agora eu quero comentar com vocês como que foi a minha preparação de fato, né? O que eu fiz passo a passo para ser aprovada nesse concurso. Então, vou comentar com vocês como que era o meu dia a dia, como foi o meu preparatório para esse concurso lá de 2020. Depois eu comento um pouquinho do de 23, mas o de 2020 foi o que eu tive mais preparação e que foi o que eu fui nomeada, né? Então, saiu o edital final de 2019, se não me engano, foi outubro ou novembro. Eu estava trabalhando 6 horas por dia e eu já tinha o perfil no Instagram, então eu já produzia conteúdo, eu morava sozinha, eu cozinhava, fazia faxina, atividade física, então eu já tinha uma vida cheia, com muitas coisas. Mas eu consegui me organizar para estudar. E o que eu estudei? Eu comecei a estudar para concurso, gente, em 2016, então em 2019 já tinha 3 anos que eu estudava, eu já tinha uma base muito boa, principalmente nos conteúdos de arquitetura e língua portuguesa. Então, o que eu fiz? Que é o que eu faço até hoje, se eu for fazer um concurso amanhã sai um edital amanhã que eu queira fazer. E como que eu vou começar a estudar para esse edital? É da mesma forma que eu fiz. Eu vou pegar o edital, imprimir o conteúdo programático e ver. Isso aqui eu já estudei, isso aqui eu tenho um domínio, isso aqui eu não sei nada. Tudo que eu não sei nada, eu grifava de amarelo. Nunca vi, nunca passei por perto. Depois eu pegava uma prova antiga junto com o edital. Então peguei, por exemplo, fiz a prova da EBSER 2020, peguei a última prova da EBSER, que eu não lembro quando foi, junto com o edital. Acessibilidade, caiu. Representação gráfica, caiu. RDC 50, caiu. Pra eu ver o que tinha caído e como que tinha caído. Disso tudo, o que eu nunca tinha estudado, que estava tudo marcado em amarelo, nunca vi, nunca passei por perto. Eu pegava aquilo que eu tinha visto nas provas, que já tinha sido cobrado, e aquilo era prioridade. Prioridade é isso aqui, porque isso aqui cai e eu não sei. E por que a prioridade sempre tem que ser o que você não sabe? Porque a gente demora muito mais tempo para aprender algo que a gente não sabe, que algo que a gente já viu. Então, por exemplo, acessibilidade, que é um tema que a gente está em contato há muito tempo, estudou na faculdade, estuda para concurso,
eu já li a norma inteira umas 3, 4 vezes. Claro, se eu for fazer concurso, eu vou precisar revisar algumas coisas, mas eu vou deixar isso pro final. E como eu já estudei, eu vou só relembrar. Ah, não, isso eu já sei qual que é o modo de referência, eu já sei qual que é a inclinação de uma rampa, eu preciso lembrar a altura do corrimão, eu preciso lembrar afastamento da porta, coisas muito específicas, então é muito mais rápido eu aprender isso. Agora, eu só pego uma coisa, na época eu nunca tinha estudado RDC 50, nunca passou pela minha cabeça arquitetura hospitalar, então eu preciso estudar, preciso me debruçar sobre isso, porque é tudo novo, palavras novas, informações novas, conceitos novos, tudo é novo, eu vou demorar, perdão. Se eu for estudar RDC 50, vai aparecer lá nomes diferentes. Então, toda hora eu vou ter que abrir um dicionário, digitar no Google o que é, para pesquisar uma imagem. Isso demora muito. Então, eu foquei nisso que eu nunca tinha estudado, que era a legislação do SUS, legislação da EBSER e RDC 50, tá? Claro que eu não deixei o resto de lado, porque a revisão sempre foi uma parte muito importante do meu método e da minha rotina. Então, eu revisei muitas coisas também, mas o que eu estudei de fato foi isso, tá? Então, eu lembro de estudar a legislação do SUS, da EBSER e a NDC 50 e 51. Então, eu esquematizei toda a NDC 50, fiz assim, calhamaços de resumos, que foram os resumos primordiais, os iniciais para o e-book Arquitetura Hospitalar, que hoje eu tenho disponível. Quem tiver interesse, acesse lá no site arcresumos.com, que eu vendo esse material da NDC 50 esquematizada, que começou aí nessa época que eu estudei, mas fiz tudo à mão. Então, estudando isso, eu tive uma base forte do que eu não sabia e que eu sabia que ia cair, porque ia cair acho que 5 questões de legislação da EBSER, 5 da legislação do SUS, e todas as provas da EBSER caíam muito em RDC 50. Então, beleza, fechei isso tudo. E aí, o que aconteceu? A prova era em fevereiro. Chegou em janeiro, foi um período meio tumultuado para mim, assim. Eu tinha algumas viagens programadas, foi uma época que choveu muito, a cidade que eu morava tinha inundação, tinha desmoronamento. Então, a gente estava sempre em alerta, principalmente na prefeitura, né, que é onde eu trabalhava, o pessoal estava indo para a Defesa Civil. Então, assim, foi uma época caótica. E por conta disso, a minha imunidade abaixou, eu acabei ficando doente. Então, assim, eu acho que uma semana e meia antes da prova da EBSER, eu fiquei muito doente com infecção de garganta e tive que tomar antibiótico. E aí, quando a gente fica doente, nosso corpo fica mais desgastado, a gente não tem tanto ânimo para estudar, e isso é natural, normal. E aí eu tava lá super cansada, tentando dar o máximo para conseguir estudar, até que aconteceu algo que mudou completamente a minha forma de estudar, de preparação pré-prova, que eu ensino até hoje em todos os meus cursos, todas as mentorias em grupo que eu dou, sempre ensino isso, porque foi determinante, fundamental para a minha aprovação. Se eu não tivesse feito isso, hoje eu não estaria aqui, em Uberaba, eu não estaria vivendo o relacionamento que eu estou vivendo, morando onde eu estou morando, a vida que eu tenho hoje não existiria se eu não tivesse feito isso. E não é algo difícil, não é algo mirabolante, é uma decisão que a gente tem que tomar. Então, o que foi isso, né, que mudou completamente a minha jornada de estudos? Como eu estava muito cansada, a última semana normalmente eu só reviso, isso já é normal, eu evito estudar coisa nova e reviso tudo, assim, calhamaços de toda a matéria. Lembra que eu não foquei em estudar a língua portuguesa e algumas coisas de arquitetura, porque eu sabia que eu ia revisar nessa semana. Então eu estava revisando e fazendo questões. Mas como eu estava muito cansada, eu chegava para fazer questões e eu errava muita coisa. Então eu errava coisa que eu já tinha estudado, coisa que eu tinha acabado de revisar. E isso foi me frustrando muito, porque eu ficava assim, como eu sou burra, eu acabei de estudar isso, como é que eu não sei? Mas que absurdo, eu tinha que saber isso. E eu fui entrando numa espiral de pensamentos negativos, que eu só pensava assim, eu não vou passar nesse concurso, porque eu não tô dando conta de acertar isso aqui que eu acabei de estudar. Como eu sou burra, eu ficava indignada, até que um dia me veio um momento de lucidez e eu pensei assim, se eu continuar assim, é claro que eu não vou passar. Imagina, eu continuar fazendo questões, errando e me culpando que eu tô errando, me chamando de burra, eu ia ficar muito mais ansiosa, ia chegar lá na prova achando não sei nada,
e não ia saber nada mesmo, ia errar e não ia passar. E aí nesse momento eu pensei, e se eu parar de fazer questões que tá me fazendo mal? Estava me fazendo muito mal mesmo, porque eu estava ficando ansiosa e estava prejudicando a minha segurança. Como eu sempre falo, o psicológico é 50% na hora da prova, gente. Não é só o que você sabe, o que você lembra. É como você está. Porque se você estiver nervoso, você não vai lembrar, você não vai conseguir recapitular aquele conteúdo, buscar onde você salvou aquele conteúdo. Você vai ler rápido, não vai entender o que a questão está pedindo, vai confundir. Então, o psicológico tem que estar muito bem no dia da prova. É como eu sempre falo, é o dia da final olímpica. Os esportistas olímpicos, eles treinam a mentalidade deles para como eles vão estar no dia da final olímpica. Pensa, a pessoa passa a vida inteira, 16 anos, treinando para uma prova de 1 minuto. Então, essa pessoa vai se preparar o melhor possível para estar na sua melhor condição mental. E por que que nós, concurseiros, não temos essa mesma preparação? Então, nesse dia, caiu essa ficha e eu tive essa lucidez de pensar que eu precisava estar bem. E se eu não estivesse bem mentalmente, eu já não estava bem fisicamente, eu não ia ser aprovado. Então, parei de fazer questões ali. Era quarta-feira, a prova era domingo, então 4 dias antes. O que eu fiz? Pensei, vou só revisar, porque eu preciso lembrar dessa matéria, então eu preciso revisar. E aí, o meu método de revisão, até eu ensino lá no treinamento de discursivas, ensino lá no combo de resumos, como que eu faço a revisão, mas rapidamente o meu método na última semana, eu vou revisando tudo, mas eu vou excluindo o que eu já sei, o que eu já lembro, e no final sobra só as coisas que eu ainda tenho muita dúvida e dificuldade de memorizar. Então, tinha sobrado essa parte que eu tinha mais dificuldade, pensei, vou revisar muito isso aqui, mas também não vou me desgastar, vou respeitar o meu corpo, tentar descansar para eu conseguir chegar lá na prova. Então, quinta e sexta eu só revisei, e eu lembro direitinho, na sexta eu revisei assim até umas 7, 8 horas da noite, depois fui fazer alguma outra coisa, dormir para descansar no outro dia. Fui para Belo Horizonte, passei até, fui lá no shopping, comi coisas gostosas, para descansar mesmo. Eu sou muito contra estudar na véspera, porque eu acho que prejudica muito o seu estado mental. Mas assim, um adendo aqui para você, atenção! Se você faz isso e se sente bem, você acha que não prejudica, que você estudando na véspera, você consegue lembrar coisas no dia, não prejudica o seu estado mental, você não fica mais ansioso por isso, continue fazendo. Mas preste atenção, se você acha que você fica mais nervoso, mais ansioso, inseguro, acha que não tá sabendo a matéria como eu fico, é melhor não estudar. É melhor você manter o seu bem-estar psicológico para você estar bem no dia do que tentar ali correr atrás em um dia de muito tempo de preparação, tentar correr atrás disso e ficar pior e esquecer coisas que você já lembrava, que era para você lembrar. Então, eu não sou contra, não, eu sou contra, mas se você acha que não te influencia, segue, não tem problema. Então, eu descansei, cheguei na prova, eu estava cansada fisicamente, mas eu também fiz algumas coisas que até hoje eu faço antes da prova, que me ajudam muito a me acalmar, me deixar mais tranquila, que é chegar bem cedo no local da prova, para garantir que eu vou estar lá, porque muitas vezes tem trânsito, principalmente, eu sempre fiz muita prova em Belo Horizonte, lá o trânsito é bem caótico e muitas vezes não tem muita oferta de Uber, então às vezes é até interessante você, na véspera, quando você chegar, já combinar com o motorista, porque os motoristas de Uber, gente, não sabem que tem prova, que tem concurso, e muitos não trabalham domingo tão cedinho assim, às vezes a prova é 8 da manhã, você tem que sair às 7 ou antes das 7. Então não tem muita oferta de Uber, então por isso que eu sempre tento chegar o mais cedo possível. Claro, respeitando o meu tempo de sono, porque o sono é extremamente importante, então eu também não vou acordar 4 horas da manhã, não. Eu vou acordar, dormir cedo, dormir bem, acordar no horário adequado, perdão, para eu chegar na prova com uma folga, assim, para eu conseguir
para não me atrasar, para não perder, porque atrasar você já chega acelerado e prejudica também o seu desempenho. Então cheguei cedo, nisso já encontrei algumas pessoas que eu conhecia, comecei a conversar. E uma coisa que eu faço muito, antes da prova, eu chego, encontro a minha sala e não entro. Eu fico lá fazendo algo que vai me acalmar, ou conversando com alguém, que hoje em dia eu já conheço muitas pessoas, muitos concurseiros, então eu sempre encontro alguém conhecido. Se não encontrar ninguém para conversar, tinha vezes que eu ligava para minha mãe, eu combinava com ela, ou eu ficava assistindo vídeos, eu já deixava uns vídeos salvos, quero assistir esse vídeo aqui que vai me acalmar, é um vídeo engraçado. Então sempre coisas que vão te deixar tranquilo. Já vi gente meditando, às vezes eu levo um óleo essencial também. Então foi isso, deixei para entrar na sala faltando uns 15 minutos ali, porque quando você entra na sala, você não pode mais deixar o celular ligado, não pode ter nem relógio. Então imagina, você já tá lá super ansioso, você chega e tem que ficar olhando pro teto 1 hora. Você pode matar qualquer um, vai acabar com o seu psicológico. Então eu deixo para entrar mais pro final, porque é menos tempo para eu ficar lá. Nossa, precisa entrar, nossa, vai começar a prova, é menos tempo. E aí eu entrei, tinha 2 conhecidas na sala, ficamos conversando até o fiscal entregar a prova. E aí isso me ajudou muito. E como a gente ficou conversando, eu não fiquei pensando assim, nossa, agora é a hora da prova, nossa, eu tenho que saber isso. Não, foi muito tranquilo. Fiz a prova com a minha técnica de prova, que eu uso até hoje também. Algumas questões eu não sabia realmente, mas eu tentava buscar palavras-chave. Então, muitas eu acertei por palavra-chave. Nessa norma aqui eu já vi essa palavra, então eu vou marcar essa alternativa e estava correta. Então, muita coisa eu fiz assim. Acabou que foi uma prova que teve margem para recursos, né? Então, depois eu entrei com recurso. Gente, recurso não paga. Tem algumas bancas que você entra com recurso e a banca pode, não é punir, mas no sentido assim, reconsiderar alguma coisa se não ganhar, mas a maioria é assim, você entra com recurso, se a banca não aceitar, você não perde nada, você não gastou dinheiro, você não perde nada. Se a banca aceitar, você ganha um ponto. Então, eu sempre sou a favor de entrar com recurso. Eu entrei com recurso em 4, 5 questões, ganhei 4. E aí isso fez a minha nota subir ainda mais. Então, gente, não termina quando termina a prova. Só termina quando... Na verdade, eu gosto de falar assim, só termina quando você está sentado 2 semanas depois que você começou a trabalhar. Aí sim terminou, você pode respirar. Porque no serviço público até o certo é incerto. Então, a gente tem que desconfiar um pouco. Mas assim, não acho que fez a prova, acabou. Tem a parte de recursos ainda, você pode passar para outra fase. Então, ganhei essas questões no recurso, aí teve a etapa de títulos, eu submeti os títulos que eu tinha e acabei ficando em 5º lugar. O que eu queria falar com vocês é que a minha preparação, ela não foi exaustiva, eu não morri. Quando eu percebi que eu estava me desgastando muito, eu parei, mudei a estratégia para o que fosse melhor para o meu emocional, para que eu estivesse na minha melhor forma no dia da prova. Então, tudo isso funcionou. Se eu não tivesse parado de fazer questões, eu estaria desesperada. Eu teria chegado acabada no dia da prova, assim, sem condições de pensar, de raciocinar, eu não teria ido tão bem. Por isso que eu falo para vocês, o psicológico conta muito. E cabe a cada um de nós a fazer uma autoavaliação do que está nos incomodando. Não tem como eu te falar, faz isso que vai resolver para você também. Se você fica nervoso, ansioso de errar questões, realmente vai te ajudar. Mas se você não fica, pode ser outra coisa que esteja te incomodando. Estou contando a minha história para acender esse alerta e você prestar atenção no que está acontecendo com você que está te impedindo de ser aprovado, tá? E agora eu vou comentar um pouco rapidamente da minha preparação de 2023, que eu fiquei em 2º lugar, fiquei até melhor colocada, mas não fui nomeada. Então, em 2023, eu já tinha muitos anos de estrada para concurso. E em 2023 eu tinha feito alguns concursos, eu já produzia material, então eu estava assim, diariamente eu tinha contato com os temas de concursos de arquitetura. Diariamente. Então, eu usei a mesma estratégia. O que eu preciso estudar? O que eu ainda não sei. Então, comecei a estudar
de novo, legislação do SUS, legislação da EBSER, que tinha mudado algumas coisas e eu não lembrava mais. Revisei de novo a RDC 50 e alguns pontos bem pontuais, assim, foi muito pontual. Foi um estudo bem mais enxuto, que aí nessa época eu já trabalhava 8 horas por dia. Eu já tinha muitas outras atividades, muito mais que lá em 2020. Então eu tinha bem menos tempo. E aí, assim, fui muito objetiva. Eu preciso aprender isso aqui e foquei nisso. E utilizei todas essas estratégias que eu falei com vocês. Parar de fazer questões alguns dias antes da prova, revisar na última semana, não estudar na véspera, dormir bem, chegar com antecedência, fazer algo que me deixasse tranquila. Além de toda a minha estratégia da hora da prova, que eu acho que é o meu maior diferencial competitivo. E aí eu consegui esse resultado. E outra coisa que eu quero chamar a atenção é que lá em 2020 eu tirei 88% da prova objetiva e fiquei em 5º lugar. Em 2023, se não me engano, eu tirei 52% da prova e fiquei em 2º lugar. Estou falando isso para mostrar que a porcentagem, a nota que você tira não quer dizer muita coisa. Se todo mundo for muito bem, 88% não vai ser uma nota suficiente, não vai ser a maior nota. Se todo mundo for mal, 52 vai ser mais que suficiente. Então, depende muito do nível da prova e de como os outros candidatos foram. Se tem muito candidato novato, mais candidato novato do que candidato mais maduro, mais avançado, a tendência é que a nota seja mais baixa. Se for um concurso que tem gente que está estudando há muitos anos, a tendência é que a nota seja mais alta. Também depende da dificuldade da prova. Se for uma prova muito difícil, mesmo a pessoa estudando há muito tempo, ela não vai ter uma nota tão boa. Quando se a prova for muito fácil, todo mundo vai tirar notão e vai acabar ficando no desempate. Já aconteceu comigo também. Então, quero mostrar para vocês isso. Como que foi a minha preparação? A nota não define, você tem que esperar sair o resultado. É um exercício de paciência. Lembra, eu esperei 4 anos para ser nomeada. Esperar meses não é nada. Eu até brinco, às vezes a pessoa fala assim para mim: nossa, tem tanto tempo que foi essa prova, eu esperei 6 meses para ser nomeada. Eu olho para a pessoa: você não tem direito de reclamar, não? Eu esperei 4 anos, depois 6 anos para Ribeirão. Você não pode reclamar com meses, não. Mas quero dizer que é um exercício de paciência. A gente precisa esperar. E tudo vai acontecer no tempo certo, quando é para acontecer. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, entendido qual foi a minha metodologia. Aplique essas estratégias na sua jornada de estudos, entendendo o que funciona, o que não funciona, o que é melhor para você, sempre fazendo essa autoavaliação do que é melhor para você, tá? Então não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar like nesse vídeo e me seguir lá nas redes sociais, @arcresumos. Até o próximo vídeo.